Na pacata cidade de São Bento do Vale, interior de São Paulo, o tempo parecia transcorrer num ritmo imutável. A cidade era cercada por uma vastidão de mata atlântica, cujas árvores antigas pareciam sussurrar histórias esquecidas. Suas ruas de paralelepípedo serpenteavam morro abaixo, margeadas por casas coloniais que ainda guardavam vestígios de um passado rural. Era uma comunidade pequena, onde todos conheciam todos, e segredos eram difíceis de esconder, mas não impossíveis. No centro da cidade, erguia-se a Igreja de São Sebastião, um edifício de arquitetura barroca, com paredes brancas encardidas pelo tempo e um sino que ecoava por todo o vale, anunciando missas e eventos importantes. Era ali que o padre Gabriel exercia sua vocação. Jovem para o cargo, com apenas 34 anos, Gabriel havia escolhido aquela vida depois de um passado turbulento marcado por dúvidas e arrependimentos. Encontrara na fé uma forma de se redimir e de dar sentido à sua existência. Ele era conhecido pela comunidade como um homem gentil e dedicado, sempre disposto a ouvir e ajudar. Gabriel chegara a São Bento do Vale há 5 anos, enviado pelo bispo de sua diocese para substituir o antigo pároco que havia falecido de maneira misteriosa. Desde então, ele dedicara-se a reconstruir a confiança da comunidade na igreja, ganhando o respeito e a admiração dos moradores. Porém, havia algo em São Bento do Vale que o inquietava. O lugar era belo, mas carregava uma atmosfera pesada, como se uma sombra pairasse sobre ele. Alguns moradores evitavam falar sobre certos eventos ou lugares, e Gabriel frequentemente ouvia histórias de desaparecimentos inexplicáveis e lendas antigas sussurradas entre os fiéis mais velhos. Apesar de sua inquietação, Gabriel era um homem de fé inabalável. Ele passava suas noites em longas orações, pedindo discernimento para guiar sua comunidade e enfrentar os desafios espirituais que surgissem. O padre também tinha o hábito de caminhar pelos arredores da cidade, explorando as trilhas que levavam à floresta. Era durante essas caminhadas que ele sentia a presença de algo maior, ou talvez algo terrivelmente sombrio observando-o das profundezas das árvores. Era uma noite como outra qualquer em São Bento do Vale, quando o telefone da paróquia tocou, interrompendo a oração noturna de Gabriel. Do outro lado da linha, uma voz masculina carregada de urgência explicou que Dona Lourdes, uma senhora idosa da comunidade, estava em seus últimos momentos de vida. A família solicitava que o padre viesse imediatamente para realizar a extrema unção. Gabriel, sem hesitar, pegou seu óleo consagrado, a Bíblia, e partiu sob o céu encoberto, onde relâmpagos ameaçavam um temporal iminente. Ao chegar na casa da família Ribeiro, uma construção antiga e isolada na periferia da cidade, algo já parecia errado. As janelas estavam fechadas e as luzes oscilavam. Gabriel foi recebido por Marta, a filha mais velha de Dona Lourdes, uma mulher pálida e de olhar vazio. Atrás dela, outros familiares observavam em silêncio. Seus semblantes carregavam algo que Gabriel não conseguia identificar. Reverência ou temor. Ela está no quarto, disse Marta, apontando para o corredor escuro. O padre, carregando seu kit de extrema unção, adentrou a casa. O cheiro de mofo misturava-se a um odor enjoativo, como carne apodrecida. Quando abriu a porta do quarto, foi atingido por uma onda de ar gelado. Dona Lourdes estava deitada na cama, os olhos fixos no teto, e sua respiração era um gorgolejo fraco.
mas havia algo profundamente errado com ela. Assim que Gabriel iniciou a extrema unção, sua voz era firme, mas havia um peso no ar que parecia se intensificar com cada palavra da oração. Ele ungiu a testa de Dona Lourdes com o óleo consagrado, fazendo o sinal da cruz, enquanto murmurava: pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo e te entrego a proteção divina. A respiração da idosa tornou-se mais irregular, como se cada palavra queimasse algo dentro dela. No começo, ela apenas tremeu, seus dedos magros se contraíram. Gabriel notou que o quarto parecia mais frio e sombras alongavam-se pelas paredes, como se algo invisível se movesse. Quando ele começou a recitar o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Lourdes soltou um som gutural, uma mistura de soluço e riso, que fez o coração do padre acelerar. De repente, ela abriu os olhos. Mas não eram mais olhos humanos, eram buracos negros, profundos, pulsando com algo maligno. Sua boca se moveu lentamente, mas a voz que saiu era cavernosa, cheia de desprezo e escárnio. Tão jovem, tão ingênuo. Padre Gabriel, você realmente acredita que suas palavras tão frágeis podem me expulsar daqui? Gabriel estremeceu. A voz parecia conhecer cada um de seus medos mais profundos. Ele apertou o crucifixo em sua mão e continuou a oração, mas sua voz agora tremia. Lourdes começou a se contorcer na cama, seu corpo assumindo posições impossíveis para a estrutura de uma mulher tão velha. Um estalo horrível ecoou pelo quarto quando sua coluna se arqueou de forma antinatural. Pare, rugiu a voz demoníaca, misturada com o som de Lourdes chorando. Você está apenas piorando as coisas para ela. Você acha que ela quer sua piedade? Não, padre, ela escolheu isso. Eles todos escolheram isso. A entidade começou a rir novamente, e dessa vez o som não era apenas gutural, mas carregado de palavras. A entidade falava, mas não como um demônio comum. Ele murmurava verdades cortantes sobre Gabriel. Você acha que Deus te perdoou? Que ele esqueceu a noite em que você amaldiçoou o nome dele? Ou talvez a forma como você desejou o que não podia ter? Ah, Gabriel, tão patético em sua busca por redenção. Gabriel congelou. Como aquela entidade sabia? Ele tentou ignorar, mas a voz do demônio se tornou ainda mais incisiva. E sua família, padre? Você ainda escuta os gritos? Ainda vê o fogo consumindo tudo? Lourdes, ou o que quer que estivesse nela, sorriu com crueldade. Gabriel sentiu as pernas enfraquecerem, mas se obrigou a continuar. Pelo sangue de Cristo, eu te ordeno que se retire desta alma. Nesse momento, Lourdes parou de se contorcer e olhou fixamente para Gabriel. Sua boca se abriu devagar, como se saboreasse cada palavra que estava prestes a dizer. Você é o convidado de honra, padre. Todos estão esperando por você. Não lutamos contra a morte aqui, mas a celebramos. Valefor nos guia, e hoje ele deseja conhecer você melhor. O ambiente pareceu se fechar ao redor de Gabriel. Ele percebeu pela primeira vez que os outros membros da família haviam entrado no quarto, trajados com mantos negros e as grotescas cabeças de burro empalhadas. Eles o cercaram, murmurando palavras numa língua antiga. Gabriel percebeu que a porta estava trancada. Não havia como sair.
Ele estava preso com o demônio e os cultistas que o serviam. Valefor. A voz de Lourdes não era mais a dela. Era cavernosa, cheia de desprezo e malícia. O padre sentiu o sangue gelar. Valefor, segundo a demonologia, era o espírito da ladruagem e do engano, um dos duques do inferno. Ele tentou retomar o controle da oração, mas foi interrompido quando Lourdes ergueu a mão, apontando para ele. Nesse momento, os outros membros da família entraram no quarto, todos vestidos com mantos negros. Seus rostos estavam cobertos por máscaras grotescas, feitas com cabeças de burro empalhadas. Padre, você é nosso convidado de honra, disse Marta, agora com um sorriso sinistro. Não lutamos contra a morte aqui, mas a celebramos. Valefor nos guia e hoje ele deseja conhecê-lo melhor. Gabriel tentou sair correndo, mas percebeu que a porta havia sido trancada. Ele estava preso com a senhora possuída, os cultistas mascarados e, pior, a própria presença demoníaca de Valefor. Os membros da família começaram a entoar cânticos em uma língua antiga, uma mistura de sussurros e gritos que não pareciam naturais. As palavras ressoavam com uma energia perversa, reverberando pelas paredes como se fossem pronunciadas por 1000 vozes ao mesmo tempo. No centro do quarto, uma marca desenhada com sangue em um padrão complexo começava a brilhar em tons de vermelho escuro. Era um sigilo que Gabriel reconheceu vagamente dos textos de demonologia, uma invocação direta ao domínio de Valefor. Gabriel congelou. Como aquela entidade sabia? Ele tentou ignorar, mas a voz do demônio se tornou ainda mais incisiva. E sua família, padre? Você ainda escuta os gritos? Ainda vê o fogo consumindo tudo? Lourdes, ou o que quer que estivesse nela, sorriu com crueldade. Gabriel sentiu as pernas enfraquecerem, mas se obrigou a continuar. Pelo sangue de Cristo eu te ordeno que se retire desta alma. Nesse momento, Lourdes parou de se contorcer e olhou fixamente para Gabriel. Sua boca se abriu devagar, como se saboreasse cada palavra que estava prestes a dizer. Você é o convidado de honra, padre. Todos estão esperando por você. Não lutamos contra a morte aqui, mas a celebramos. Valefor nos guia e hoje ele deseja te conhecer melhor. O ambiente pareceu se fechar ao redor de Gabriel. Ele percebeu pela primeira vez que os outros membros da família haviam entrado no quarto, trajados com mantos negros e as grotescas cabeças de burro empalhadas. Eles o cercaram, murmurando palavras numa língua antiga. Gabriel percebeu que a porta estava trancada. Não havia como sair. Ele estava preso com o demônio e os cultistas que o serviam. Valefor, a voz de Lourdes, não era mais a dela. Era cavernosa, cheia de desprezo e malícia. O padre sentiu o sangue gelar. Valefor, segundo a demonologia, era o espírito da ladruagem e do engano, um dos duques do inferno. Ele tentou retomar o controle da oração, mas foi interrompido quando Lourdes ergueu a mão, apontando para ele. Nesse momento, os outros membros da família entraram no quarto, todos vestidos com mantos negros. Seus rostos estavam cobertos por máscaras grotescas feitas com cabeças de burro empalhadas. Padre, você é nosso convidado de honra, disse Marta, agora com um sorriso sinistro. Não lutamos contra a morte aqui, mas a celebramos. Valefor nos guia e hoje ele deseja conhecê-lo melhor. Gabriel tentou sair correndo, mas percebeu que a porta havia sido trancada.
Ele estava preso com a senhora possuída, os cultistas mascarados e, pior, a própria presença demoníaca de Valefor. Os membros da família começaram a entoar cânticos em uma língua antiga, uma mistura de sussurros e gritos que não pareciam naturais. As palavras ressoavam com uma energia perversa, reverberando pelas paredes como se fossem pronunciadas por 1000 vozes ao mesmo tempo. No centro do quarto, uma marca desenhada com sangue em um padrão complexo começava a brilhar em tons de vermelho escuro. Era um sigilo que Gabriel reconheceu vagamente dos textos de demonologia, uma invocação direta ao domínio de Valefor. Gabriel sentiu um nó no estômago, mas forçou-se a continuar. Ele sabia que não podia ceder à dúvida. Pegando o crucifixo, pressionou-o contra a testa de Lourdes. Um grito ensurdecedor encheu o ar, e a fumaça começou a girar descontroladamente, como um redemoinho que sugava toda a luz do quarto. Os cultistas entraram em um frenesi, entoando cânticos ainda mais altos. Gabriel sabia que estava enfrentando não apenas Valefor, mas a própria escuridão que dominava aquela família. Com uma força renovada, ele gritou: "Pelo sangue do Cordeiro, eu o expulso. Você não tem poder aqui." A fumaça explodiu em uma chuva de cinzas negras, e Lourdes desabou na cama, respirando com dificuldade. Por um breve momento, o quarto pareceu silencioso. Mas então Valefor falou novamente, sua voz ecoando de todos os cantos. "Você não venceu, Gabriel. Você apenas começou o jogo. Bem-vindo ao meu domínio, convidado de honra." Gabriel sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele agarrou um castiçal de ferro próximo e golpeou Marta, fazendo-a recuar com um grito. Mas ela apenas sorriu, um sorriso maníaco que parecia zombar de seu esforço. Em seguida, ele jogou água benta sobre Lourdes. Um grito lancinante ecoou pelo quarto, como se viesse de 1000 vozes diferentes. A fumaça negra ao redor dela se dissipou brevemente, revelando seu rosto deformado, mas tranquilo, aceitando o que quer que estivesse por vir. Os cultistas, trajando suas cabeças grotescas de burro, cercaram Gabriel, entoando cânticos que vibravam no ar como algo vivo, pulsante. Um deles avançou com uma adaga ritualística, mas Gabriel o golpeou com o castiçal. Outros o atacaram ao mesmo tempo e ele sentiu as unhas de Marta rasgando sua batina. Sangue escorria de um corte profundo em seu braço, mas ele resistiu, murmurando orações a cada movimento. "Você é forte, padre", disse Marta, a voz distorcida, cheia de malícia. "Mas isso não passa de uma luta em vão." Gabriel se agarrou ao crucifixo e gritou: "Pelo sangue de Cristo, eu ordeno que todos vocês se afastem, que a luz divina os expulse." Um brilho fraco emanou de seu crucifixo, fazendo os cultistas recuarem momentaneamente. Mas então Valefor se manifestou. A forma gigantesca da criatura surgiu das sombras. Tinha corpo de hiena, patas afiadas como lâminas e olhos como carvões em brasa, que queimavam a sanidade de quem ousasse olhar. "Você acha que pode lutar contra mim?" rugiu Valefor, com uma voz que parecia ecoar do abismo. "Eu sou mais do que você pode compreender, padre. Vocês, humanos, são os verdadeiros monstros. Eu sou apenas o reflexo do que já existe em seus corações. Ganância, luxúria, egoísmo. Seu mundo é meu por direito." O demônio se aproximou de Gabriel, que agora estava encurralado contra a parede. Mesmo assim, ele ergueu a Bíblia e recitou com a voz firme: "Que os anjos desçam e destruam as trevas.
Que a glória de Deus banhe este lugar e expulse todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu o comando a sair. As palavras vibraram no ar como trovões. Valefor rugiu de dor, sua forma tremendo como se estivesse prestes a se dissipar. Mas ele não cedeu completamente. Em vez disso, inclinou sua enorme cabeça para Gabriel, os olhos ardendo em desafio. Você não é puro, Gabriel. Você carrega sua própria escuridão. A noite do fogo, lembra-se dela. O que você fez, a raiva que você sentiu. Aquela noite marcou você tanto quanto marcou sua família. Gabriel estremeceu. A lembrança voltou como uma onda. O fogo que consumiu sua casa, os gritos de sua esposa e filha, e a raiva que o cegou antes que tudo desmoronasse. Mas ele apertou o crucifixo ainda mais forte e, com uma voz firme, respondeu: Eu sou pecador, sim, mas a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. E você, Valefor, nunca triunfará sobre ele. O demônio rugiu com fúria. Gabriel aproveitou o momento para pressionar o crucifixo contra a testa de Lourdes, recitando o exorcismo de Leão XIII. Deus dos exércitos, treme perante vós o inferno. Pelo nome santo de Jesus, eu vos ordeno, saí desta alma. Retornai ao abismo e nunca mais saiais. A sala explodiu em luz divina, as sombras sendo sugadas para o sigilo no chão. Os cultistas gritavam, suas cabeças grotescas parecendo derreter enquanto caíam em transe. Lourdes deu um último suspiro e tombou na cama, enquanto Valefor gritava: Você nunca escapará deste lugar, padre. Sua luta está apenas começando. Eu o espero nas sombras. E com essas palavras, a forma do demônio se dissipou em fumaça negra, deixando o quarto em um silêncio mortal. Num ato de desespero, Gabriel segurou o crucifixo e o pressionou contra o peito de Lourdes. Ele gritou as últimas palavras do exorcismo e um clarão cegante encheu a sala. Quando a luz se dissipou, tudo estava em silêncio. Lourdes estava morta, os cultistas desacordados. Gabriel, exausto e coberto de suor, cambaleou até a porta, que agora estava aberta, como se convidando-o a sair para algo ainda mais terrível. Quando colocou o primeiro pé fora da casa, foi recebido por um silêncio sepulcral. A praça central da cidade estava completamente cheia. Homens, mulheres e crianças estavam dispostos em um círculo quase perfeito, todos trajando os mesmos mantos negros e as horrendas cabeças de burro. As velas em suas mãos projetavam sombras que dançavam de maneira antinatural. Gabriel sentiu o ar esfriar e uma opressão quase insuportável tomar conta de seu peito. Ele tentou falar, mas sua voz parecia presa. Olhou ao redor, buscando um rosto familiar, mas as máscaras de burro tornavam todos iguais, inumanos. Marta emergiu da multidão. Seu sorriso era algo além do natural, algo que congelava o sangue. Ela caminhava com calma, uma calma que só alguém que já venceu demonstrava. Você fez exatamente o que precisávamos, disse Marta, com uma tranquilidade cortante. Valefor agradece pelo sacrifício. Gabriel sentiu o estômago afundar. Ele olhou para suas mãos e percebeu, horrorizado, que estavam cobertas de sangue. Sangue que não havia notado antes. Ele tinha matado Lourdes com o crucifixo. Um ato desesperado que havia selado algo terrível. Um murmúrio baixo começou entre a multidão, crescendo em intensidade, como um coro de vozes antigas, entoando um cântico ritualístico. Não, isso não pode estar acontecendo, Gabriel murmurou, dando passos para trás.
Sua mente estava em pânico, tentando encontrar uma oração, qualquer oração que pudesse interromper o que estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse reagir, uma dor excruciante atravessou seu peito. Ele caiu de joelhos, arfando, enquanto uma fumaça negra começava a emergir de dentro dele. As risadas de Vallefort ecoaram por toda a praça, enquanto o padre sentia sua mente ser invadida por uma escuridão que parecia não ter fim. Gabriel, você nunca foi um guerreiro da luz, Gabriel, sussurrou Vallefort, agora dentro de sua mente. Sua fé era apenas uma fachada para esconder o monstro que você sempre foi. A raiva, o fogo, tudo isso o tornou perfeito para mim. Gabriel gritou, mas sua voz já não era sua. Seu corpo começou a se contorcer e uma energia sombria emanava dele, expandindo-se como uma onda de choque que fez as chamas das velas se apagarem. Os cidadãos da cidade prostraram-se, batendo no chão com as testas, em adoração. Ele tentou lutar, mas a dor era insuportável. Suas memórias se embaralharam e imagens de sua esposa e filha consumidas pelo fogo surgiram em sua mente. A culpa, o ódio, tudo que ele havia tentado enterrar veio à tona. Ele percebeu tarde demais que Vallefort havia usado tudo isso contra ele. Aceite, Gabriel, disse Vallefort com uma voz sedutora. Este é o seu destino. Não lute contra o que já é inevitável. Então, subitamente, o silêncio caiu. Gabriel se levantou, mas já não era ele. Seus olhos, antes cheios de compaixão e fé, agora brilhavam com um vermelho cruel. A multidão se ergueu em uníssono, gritando um cântico de boas-vindas. Salve Vallefort, nosso guia, nosso senhor! Gabriel, ou o que havia restado dele, ergueu a mão, agora sorrindo de forma sombria. Sua voz, que antes recitava orações, agora soava com o peso do próprio inferno. Este mundo pertence a mim. E vocês, a minha vontade. A praça foi tomada por risadas e gritos de celebração, enquanto o último vestígio de luz em São Bento do Vale desaparecia para sempre.